Tudo bem, minha gente? Eu sou o Tomingas24 e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Desta vez trago-vos como fazer o overclock com uma gráfica. E portanto, estou a usar, peço desculpa, estou a usar o OBS para gravar, obviamente. E estou a usar, pronto, isto aqui é uma coisa que vem juntamente com o Afterburner, que é o Rivatuner, que nos permite ter este montinho de gráficos aqui espalhados. Ok, pronto, isto como é que vai ser? Primeiro, dois avisos importantes. Eu não recomendo isto para portáteis. Podem tentar fazer, mas os portáteis não têm ventoinhas tão boas, ou seja, o calor vai ser maior, portanto têm que ter cuidado com a temperatura se fizerem portáteis, se tiverem a coragem de fazer um portátil. E atenção que eu vou pôr aqui uns valores, e os valores não são iguais para todas as gráficas, ok? Eu vou-vos ensinar a mexer mais ou menos nisto, que é para vocês poderem extrair um bocadinho mais de velocidade da vossa gráfica. Ora bem, primeiro de tudo, vou-vos ensinar a mexer. A primeira coisa que vocês podem fazer é chegar aqui a Settings. O vosso tema pode ser um tema diferente, por exemplo, pode ser este tema ou assim uma coisa parecida, mas eu vou trabalhar com este, ok? Posso usar o 2, também para mim é a mesma coisa. Vamos, ok, pronto. Isto não dá para mexer porque normalmente já está linkado, não dá para mexer. Normalmente vocês vão ter o V3, ok? O V3, onde é que ele está aqui? Vocês vão ter este, ok? Vai estar assim. Nada mais, pronto. Agora, a primeira coisa que vocês vão mexer vai ser no Core Clock. Atenção que as gráficas são diferentes e as gráficas da Nvidia e da AMD são diferentes neste aspecto. Aqui, na gráfica da Nvidia vai ter um mais e o valor que vocês têm. Eu vou puxar isto mais um bocadinho, se a minha câmera estava a tapar, não? Estava com isto aqui. Yep. É assim aqui, pronto. Eu vou descer vou pôr a minha câmera em baixo, visto que não há nada em baixo, portanto... Este é o OBS, este é o OBS, o OBS Studio, portanto não é igual ao antigo OBS que eu usava. Portanto, se quiserem que faça tutorial também faço. É um espetáculo. Ora bem, Core Clock, vocês podem aumentar isto, podem aumentar o Memory Clock. Primeiro que vocês vão aumentar o Core Clock, a Nvidia e a AMD são diferentes. Aqui na Nvidia tem mais um valor, esse valor vai ser acrescentado ao valor que vem com a vossa gráfica, ou a velocidade, digamos, standard da vossa gráfica, ok? Já na AMD vai ser diferente. Na AMD vai ter aqui o valor que a vossa gráfica tem. Por exemplo, se a vossa gráfica tiver 1200 MHz, vai aparecer aqui 1200 e não mais, e um valor que vocês ponham. Na Nvidia não aparece, só aparece o mais e um número, que é o número que vocês vão aumentar, é o número que vocês vão acrescentar ao vosso clock normal. Ok? Pronto. Eu recomendo aqui andando de 50 e 50, há pessoal que diz 10 em 10, 50 e 50 está fixe, está-se na boa, não há problema nenhum. 50 e 50, até quando vocês têm este botãozinho, vocês usem este botãozinho, cliquem aqui, vai fazer um launch destes benchmark. Esqueci-me de clicar em play, não esqueci, não, cliquem em play. Vocês põem o valor, apply, ok, deem um enter aqui, deem apply, ou então andem aqui no scroll, também dá. Vamos então, se o coisinho abrir sem problema, deixem, pronto, roda e está a rodar, sem problema nenhum, anda nos 8 e nos 9, pronto. Ok, muito bonito. Agora vocês vão aumentar até mais 100, né? Estava a dizer 50, 50, mais 100, apply. Ok, vocês podem ver, continua a rodar muito bem. Os FPS agora mantém-se estáveis dos 9. Pronto. Portanto, nada de mais, nada de muito difícil. Ora bem, já temos 100. Vocês vão querer aumentar até encontrarem um ponto em que o vosso PC crash. Eu não posso criar um crash aqui. Atenção, o crash não vai desligar como nem nada disso. Quer dizer, pelo menos no meu caso não. Vai apenas ser uma coisinha pequena, ok? Nada de especial. E então, esse mini crash vai-vos dizer quando a gráfica não suporta mais. O programa fecha-se, ok? O programa não aguenta e fecha. Então vocês vão reduzindo de 10 em 10 até encontrarem o ponto ideal para a vossa gráfica,
ok? Voltam para trás. Quando vocês, por exemplo, aqui nas definições, vocês, esqueci de dizer, têm de ter isto tudo ligado, ok? Menos o último, para vocês bloquearem o power limit. Eu não tenho, porque a minha motherboard não suporta, e o voltage limit e o core voltage, que a minha motherboard também não suporta. O que é que vocês podem fazer com isto? Podem fazer um overclock ainda mais intenso. Aumentam o power limit até ao máximo, normalmente é 130, 120, e juntamente vem a temperatura. Depois ensino como fazer com que a temperatura não chegue a esses níveis extremos de calor, e o core voltage vocês diminuem também, ok? Diminuem, aumentam, peço desculpa. E quando vir, por exemplo, isto não aguenta, vocês aumentam um bocadinho primeiro o power limit e a temperatura estão ao máximo, começam a testar com isto, funciona. A seguir, core voltage, quando vocês começarem a ter problemas, vão aumentando o core voltage, e normalmente quando vocês aumentam o core voltage, ficam com mais espaço no memory clock, do core, ficam com mais espaço para aumentar o core, ou seja, do processador gráfico. Pronto, tudo bem até agora, vocês já vão perceber. A seguir é assim, a seguir vem-se isto. O pessoal pergunta, epá, que é isto? Isto é o memory clock. O que é o memory clock? O memory clock vai fazer com que vocês, se aumentarem o memory clock, vão ter mais alguns FPS, mas a diferença não vai ser tão grande quanto aumentarem este, ok? A velocidade do processador, a velocidade de memória não vai ser tão... A diferença de velocidade de memória para a velocidade do processador... Se vocês aumentarem a velocidade de memória numa gráfica, não vai influenciar muito. Vai dar alguns FPS, e eu acredito que sim, vai dar. Vocês podem aumentar, mas não vai ser nada especial. Atenção, na memory clock aumentarem, ela provavelmente vai crashar, e quando crashar, o PC vai abaixo, o PC não vai abaixo, vocês ficam com uma gráfica bué lenta, o PC quase engasga-se todo, vocês então vão ter que reiniciar o PC e voltar a fazer este teste, ok? Porque a memory clock recomenda ir 10 em 10, que é para, se vocês encontrarem o crash, ok, reduz em 10, está feito. Porque a memory clock é mais sensível, eu deito o PC abaixo mesmo, portanto, tenham mais cuidado. Fan speed, isto vai ser importante. Vocês, por exemplo, encontram os valores perfeitos, no meu caso é este, ok. Vocês vão ver a diferença, eu tinha 9, agora temos, esperem aí, eu estou a usar o programa de gravação, portanto tem menos, temos 9, pronto, também. Espera aí, eu não cliquei apply, pois não, pois, ok, bem parecia que estava a ter os 9 e realmente, estão aumentando nos 11, esperem aí, pronto, 10, anda 10, 11, pronto. Não se vai notar muita diferença porque eu tenho poucos FPS, de qualquer das formas, mas pronto. Deixem-me rodar um bocadinho, a seguir, quando vocês encontrarem o vosso ponto ideal, deixem-me rodar um bocadinho, porquê? A vossa temperatura vai começar a aumentar. Vocês verem como começa a chegar a partir 80, 85, vocês tenham muito medo. Não, tenham muito medo, mas também não é borrarem as calças. Porque é uma coisa bastante simples. Vocês virem que a temperatura está a aumentar muito, vocês têm que ter cuidado. Chegam aqui e fecham. Normalmente gosto de deixar aquilo a rodar até a temperatura estabilizar, mas se a vossa temperatura for muito alta, recomendo mexer aqui. Vão aqui enable, há pessoal que a gráfica aguenta até 90 e tal, 90, mas eu não gosto de arriscar, ok? Vocês podem chegar aqui um bocadinho e porem, por exemplo, para aqui, para 68 e isto aqui é 70, pronto, ou 75, pronto. Põem a rodar 100% para cima, isso, 75, 100%, pronto. Quando estiver nos 60 e 70, 61, começa a rodar a 81, a velocidade da gráfica é 81. Quando estiver nos 50, pronto. Eu normalmente não deixo isto ligado porque a minha gráfica é na paz, aguenta tudo na buenas, mesmo estando sobrecarregada e com jogos pesaditos, né? Que para esta gráfica não são assim tão pesados, mas pronto. Vocês fazem este teste e veem como é que corre. Ou então, não é, se vocês não quiserem andar com o trabalho de mexer aqui nas definições automáticas, podem simplesmente chegar aqui, ter o auto e meter isto, subir isto, por exemplo, até
aos 100, mas eu não recomendo porque isto vai fazer um bocadinho de barulho. É assim, é só por causa do barulho, ok? É só por causa do barulho que eu não me ponho, porque é incomodativo, estás a ventoinha a rodar, mas há pessoal que tem ventoinhos bastante ansiosos, para 90, 80, 70, o que quiserem, ok? Eu, normalmente o mínimo é 60, vou clicar um ato outra vez, vou dar um play, porque não gosto de cenas, ok? Não gosto de andar aqui a mexer. Porque a minha gráfica roda tudo bem, não preciso andar aqui a mexer para nada. Ok. Ora bem, depois, se vocês quiserem, eu vou fazer alguns testes, alguns benchmarks em diferentes para só ver quanto é que vai o vídeo. Desculpa, 10 minutos. Fuck, é isso. Ora bem, eu vou fazer alguns benchmarks. Tem alguns benchmarks aqui incluídos, se vocês quiserem ver. Por exemplo, acho que normalmente fica guardado no Combuster disto, fica guardado numa parte chamada MSI Combuster, mas se não encontrarem, gestor de tarefas, chegam aqui e vamos lá abrir a localização de fecheiro e fechamos isto. O meu processador também gasta muito, o meu processador é um bocado, acho que o meu processador ajuda a gráfica, não sei, sei que deve fazer alguma coisa para estar sempre aqui ao máximo. Pronto, atenção, quando, por exemplo, vocês vão jogar um jogo, ok? Vocês vão jogar no jogo e reparam, por exemplo, que o ecrã está sempre a piscar verde, ou sempre as texturas estão a ficar bugadas. Nesse momento vocês querem reduzir um bocadinho estas duas coisinhas. Ora bem, se as texturas ficarem bugadas, digo, tipo, não é bem texturas, é o modelo ficar bugado. Por exemplo, quando eu rodo este coisinho aqui, o ForMark, normalmente às vezes fica tudo um pelo esticado, ou começam a surgir pontinhos brancos aqui no meio. Normalmente os pontinhos brancos é da velocidade da gráfica, vocês aqui querem reduzir um bocadinho a velocidade da gráfica, porque lá está, não é? Vocês não querem matar ninguém nem nada disso. Então reduzam um bocadinho no core clock sem que apareçam pontinhos. A gráfica pode aumentar, mas podem aparecer uns pontinhos aqui brancos. São problemas de renderização. Se por acaso as texturas ficarem bugadas, por exemplo os pelos começarem a esticar feitos maluquinhos, vocês querem mexer aqui e reduzir um bocadinho no memory clock. Pelo menos funciona assim na minha. Se vocês tiverem uma maneira diferente de funcionar, não sei porque é que isto me bancou, mas se calhar porque não deixei rodar os minutos iniciais, pronto, não interessa. Ok, é tudo na paz. Ora bem, eu vou rodar isto, duas experiências, eu até podia rodar 3 ou 4, que era uma só com core, outra só com memory clock, e pronto. Vamos fazer isto no 3D Mark e no Valley Benchmark. São duas coisinhas. O 3D Mark está disponível na Steam, até a versão demo, mas a versão demo é que eu estou a usar, portanto não vejo por que não usarem vocês também. O Valley Benchmark é outra coisinha também fixe para usarem, que se vocês quiserem fazer benchmarks. O Valley Benchmark é mais assim. Eu não vou usar, por exemplo, eu não vou pôr o Extreme, vou só pôr o Extreme HD não, porque 1080 mata o PC, Extreme é vezes 8 e Basic é vezes 2. Pronto, Custom, vamos aqui off. O meu PC aguenta bem sem no anti-aliasing, com anti-aliasing é para matar, mas por isto em Ultra, só porque sim, DirectX 11. E pá, vamos rodar. Eu vou pôr isto a rodar, vou trazer as benchmarks todas aqui para o canal e já vos digo os valores, ok pessoal? Pronto, é isso. Até já. Pronto pessoal, depois acabei por mudar o anti-aliasing para vezes 2, ok? Porque sem nada parecia horrível e então eu como sou um gajo estúpido, mudei para 2 para ter scores piores, mas não interessa. Ora bem, vocês podem ver que os mínimos e os máximos estão assim, pá, digamos, tenho quase 30 FPS, mas para mim o que interessa são os médios e os mínimos. E fiquem com os resultados dizem por si. Vocês fazendo um overclock à memória, como podem ver, não faz a diferença de meio FPS, portanto
não faz grande diferença, mas quando vocês fazem um overclock ao core, ao processador gráfico, tem um impacto bastante grande. E quando fazem os dois, pronto, tem um impacto um bocadinho maior do que se fizerem só de core. Portanto, eu recomendo sempre. Portanto, fiquem com os resultados e decidem por vocês, ok? Ok, pessoal, temos mais um teste que é o 3D Mark. É o Fire Strike que eu usei. O que é que tivemos? Tivemos uns FPS bastante baixos, visto que isto é recomendado para PCs gaming, para o PC tudo menos gaming. E tivemos um score 17 de físicas, mas provavelmente foi porque a gráfica o atrasou. Sim, porque o teste físico é feito maioritariamente pelo processador e o que deve ter atrasado o processador foi a gráfica, portanto a gráfica só estraga mesmo. E é isso, pessoal, vamos continuar com o vídeo. Já que estamos a falar em gráficas, decidi também incluir um jogo neste vídeo, não é? Para ver qual a diferença entre num jogo se aumentarmos o overclock da gráfica. O que aconteceu foi que tivemos um desempenho bom, digamos assim. Houve uma diferença de 5 FPS, GTA V todo ao mínimo. E pronto, não foi fácil, mas pronto, consegui pôr o GTA, muitas vezes ultrapassava os 60 FPS, nada mal. Mas pronto, se vocês quiserem depois saber como se faz para saberem os benchmarks do GTA, falem comigo, eu depois digo-vos alguma coisa, ok? Não é tão fácil como o resto, mas explico-vos. Vocês têm os benchmarks do GTA V. E pronto, pessoal, este foi o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido útil, porque vocês têm a mania de dizerem coisas sem saberem e dizem normalmente: se eu fizer overclock à gráfica, esta porra vai explodir, vai haver sangue e mortes e caraças. Não, vocês fizeram um overclock minimamente seguro, se não forem uns labregos e não começarem por toda a sorte. Talvez consigam melhorar um bocadinho os FPS e ter uma jogabilidade um bocadinho mais suave. Porque, principalmente quando vocês têm poucos FPS, notam, por exemplo, na GTA, apesar de não ter posto os FPS mínimos, eu normalmente sinto quando jogo, quando jogava sem overclock notava de vez em quando umas quedas maiores, e quando usava o overclock notava quedas tão grandes, ok? Eu estou a editar este vídeo há bastante tempo, pessoal, e pus cenas e músicas e o caraças, para não ser tão seca para vocês. Tenho aqueles 15 minutos de coisa, mas os benchmarks têm um bocadinho de música para vocês escutarem um bocadinho, só para dar uma olhadela nos números. Espero que vocês tenham gostado, espero que deem um likezinho, vá lá. Eu estive a editar, estive a trabalhar com tabelas e o caraças. Mas deixem um likezinho se gostaram do vídeo. Se não gostaram, vão-se embora. Não carreguem naquele botão assim. Vão-se embora que é melhor. Aquele botão dá-vos vírus e propaganda e enche-vos o computador de só spywares e o caraças. Portanto é melhor não. Carreguem naquele botãozinho que diz subscrever se gostarem dos meus vídeos. E é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade para que eu esclareça, deixem nos comentários. Amigas, por favor, ajuda-me. Essas ceninhas, peçam ajuda, que eu dou-vos uma ajuda. Não se preocupem com cenas. Eu, no que puder, eu ajudo-vos, ok, pessoal? Isto foi sempre assim. E de resto, se quiserem algum tutorial que querem que eu faça, assim uma coisa diferente, digam nos comentários que eu posso fazer, se souber alguma coisa sobre o assunto e se me agradar o assunto. Portanto, é isto, pessoal, e daqui estão amigas. Paz, pessoal.